Ouço muita reclamação aqui na plataforma sobre brasileiros que se acham japoneses e mesmo sendo vidente que essas pessoas falam português, elas simplesmente fingem que não falam e ficam apenas nas rodas dos japoneses. Essas pessoas não tentam se enturmar com os brasileiros. Porém, na minha perspectiva, eu super entendo esse comportamento e tenho vários exemplos de vida pessoal que me fazem pensar que esse tipo de comportamento é muito mais vantajoso do que você ser uma pessoa prestativa. E desde pequena minha mãe me criou com o conceito de ajudar sem olhar a quem. E eu me orgulho de ter esse conceito e tá sempre exercendo quando eu consigo. Eu sempre gostei de quando eu ajudava alguém, as pessoas falavam pra mim obrigado. E eu nunca tive um sentimento de querer alguma coisa em troca. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que nem todo mundo dá valor à ajuda que você dá. Quando eu tinha uns 13 anos, eu era estudante e eu morava em um tipo de conjunto habitacional. E com uma certa frequência, quando eu voltava para casa, tinha pessoas esperando a minha volta para me pedir algum favor, para ler alguma carta, para ler alguma notificação da prefeitura, pode ser carta da escola, ou carta da prefeitura, ou alguma coisa de hospital, pode ser qualquer coisa. A pessoa chegava para mim, que era uma criança, e falava, me ajuda aqui, eu preciso ler esse documento, você pode me ajudar? E eu confesso que eu ficava feliz, a pessoa vinha até mim, ela sabia da minha capacidade e pedia para eu ler as coisas, e eu ajudava de todo o coração. O problema é que isso começou a se repetir e com uma certa frequência comecei a ajudar mais as pessoas. E como eu era criança também, eu não entendia todos os kanjis, eu também não entendia assuntos complicados, complexos de prefeitura, eu ainda era só uma criança. E o que acontecia é que quando eu não conseguia resolver o problema da pessoa, quando eu não conseguia entender o assunto que ela pedia para eu estar lendo ali, a pessoa ficava com uma feição assim, sabe, de decepção, tipo, eu perguntei pra essa pessoa, mas essa pessoa nem sabe. A pessoa até já chegou pra mim falando que você vai na escola japonesa e nem sabe ler kanji. E quando eu via a cara de decepção da pessoa, eu via que eu não conseguia ajudar, eu via às vezes a frustração da pessoa de achar que eu sou burro também. Eu ficava muito mal com isso, sabe? Eu me sentia assim, culpado de não poder ter ajudado. Eu pensava, será que eu sou burro? Será que eu não consigo ajudar as pessoas? Será que é normal? Todo mundo sabe ler esses kanji? Então eu me sentia muito mal com isso, quando eu não conseguia ajudar as pessoas e não conseguia atender aquilo que a pessoa estava precisando. E eu comecei também a perceber que eu ajudava as pessoas vinham até mim, elas falavam obrigado, ou às vezes não também, mas elas, quando precisava, sempre vinham até mim. Só que essas pessoas só vinham até mim quando precisava mesmo. E a gente via assim nas redes sociais que essas pessoas faziam festa de aniversário para os filhos, levava para passear, fazia churrasco, mas eu nunca era convidado. Eu nunca achei isso ruim. Eu acho que a pessoa deve chamar quem ela quiser, em qualquer festa, tudo, tal. Eu nem era tanto amigo dessas pessoas, mas eu sentia aquela falta de consideração. Eu sentia que se a pessoa ela se sente grata, ela talvez poderia me dar pelo menos um milão ali. Não que eu faça as coisas por dinheiro, mas mesmo criança eu sentia aquela falta de consideração. Mas como eu tinha aquele sentimento de ajudar sem olhar a quem, eu sempre fiz de bom grado. Eu até me culpava de pensar que eu estava sendo ruim, porque eu pensava essas coisas. Mas isso vinha por causa que eu sentia a falta de consideração de algumas pessoas. E chegando na fase adulta, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar em fábrica, por eu ter essa habilidade de falar japonês e português, automaticamente eu virava um tipo de ponte dos chefes japoneses com os brasileiros. Então toda vez que o chefe japonês ou brasileiro tinha algum problema no trabalho, eu sempre era chamado para estar ajudando ali na comunicação. Eu sempre era o intérprete ou tradutor da empresa, então eu estava sempre assim, fazendo meu trabalho e ainda exercendo essa função de intérprete e tradutor dentro da empresa, sendo que eu só recebia o meu horário ali de operário. Só que isso eu também nunca achei ruim, por causa que eu sempre fui de me dedicar no trabalho. Eu nunca achei ruim. Se eu acho que tem uma posição que alguém precisa de exercer e eu tenho essa capacidade, eu sempre achei muito bom que me escolham para eu estar fazendo essa função. E eu sempre estava de acordo com o meu salário. Se eu recebo 1.500 por hora para fazer algum trabalho e for dentro do horário do expediente, eu fazia, nunca tive problema com isso. As pessoas começavam a me ver como o tradutor oficial da empresa, ou o tradutor oficial delas, e até em horário de almoço isso começa a acontecer. Então às vezes eu tô almoçando e do nada apareciam pessoas e falavam, me ajuda com esse documento aqui.
lê isso aqui pra mim. Às vezes é carta da escola do filho, ou documento da aposentadoria, alguma notificação da prefeitura. E eu tô lá sempre explicando, isso aqui é apreensão de bens, então você tem que entrar em contato com a prefeitura pra dar um jeito nisso aí. Essa carta da aposentadoria não é cobrança, é apenas uma notificação com tipo de simulação com os valores que você vai receber conforme a sua contribuição. E sem brincadeira, tinha gente até fazendo fila na hora do almoço pra pedir algum tipo de ajuda. E se tem alguém precisando de ajuda, eu sempre tentei ajudar ao máximo. Tinha vezes que eu só almoçava e era horário de descanso e eu não conseguia descansar, eu só ficava resolvendo o problema dos outros. E tinha vezes que tinha fila e eu me sentia um pouco sobrecarregado sobre isso. E eu nunca cobrei nada pra fazer esse tipo de coisa. E eu sempre fiz isso de bom coração. E dentro da fábrica, eu via que as pessoas tinham essa necessidade de ter alguém que fale, que possa estar ajudando elas. As pessoas, elas precisam de informação. E era só eu que poderia estar ajudando por causa disso que essas pessoas precisavam de mim. Só que a gente começava a ver que dentro dessas pessoas tinha muita gente ingrata também que nunca falava um bom dia, mas quando precisava de alguma coisa aparecia com papel, aparecia solicitando algum tipo de ajuda. E ninguém nunca me pagou um almoço na cantina, ninguém nunca me deu uma bala, um chocolate. Então essas coisas a gente começava a ver que a gente só está ajudando, mas as pessoas ali que estão precisando de ajuda, elas só estão sendo ajudadas, mas elas não têm nenhum esforço. O único esforço dela foi trazer o papel até a mim e eu resolvo o problema dela. Isso tem acontecido e ainda se alguma coisa não dá certo, daí eu fico como errado. Eu fico como tradutor, eu fico como intérprete que não fez direito e essa pessoa se acha prejudicada, sendo que eu só fiz de graça para ajudar. Eu fui totalmente voluntário e as pessoas acham que o motivo que não deu certo é a minha culpa. Então, algumas pessoas ingratas apareciam dentro desse meio. Então, eu fico nesse dilema. Eu sempre quero ajudar as pessoas. Eu sempre tenho isso aqui no coração. Ajudar sem olhar a quem. Mas quando eu não conseguia atender a expectativa das pessoas, as pessoas ficavam muito frustradas. Mas mesmo não falando diretamente pra mim, dava pra ver na feição da pessoa aquele ar de não gostei de você, seu incompetente. Por que eu fui pedir pra você? Eu me arrependo. Então é por isso que eu entendo quando o brasileiro, ele quer fingir que não fala português só pra ficar no meio dos japoneses. Isso é pra evitar problema, pra evitar dor de cabeça. E eu fico pensando, essa pessoa, será que ela não passou por coisas parecidas como eu? Então eu não consigo julgar que essa pessoa é ruim. Porque eu entendo o lado dessa pessoa se ela demonstrar que ela é uma pessoa prestativa. Se ela for uma pessoa prestativa, muita gente vai precisar dela. E dentro disso, ela vai poder ajudar muita gente, mas vai ter muita pessoa ingrata. E é muito difícil você preparar o coração, você ter aquela mente forte de lidar com pessoas ingratas todos os dias. E hoje, pessoalmente, eu continuo ajudando as pessoas, só que agora eu ajudo de forma mais inteligente. Aqui na Tradução LB, eu posso ajudar as pessoas através do meu trabalho. Quando parentes ou amigos próximos também entram em contato, eu posso ajudar também do meu jeito. Então agora eu ajudo do meu jeito, de uma forma assim que não vai me sobrecarregar. Pra mim ficou muito mais fácil agora. Mas eu tive que passar por tudo isso pra entender como que eu devo ajudar, como eu devo respeitar o meu limite. É claro que dessa forma eu deixo de atender muita expectativa e muitas pessoas acabam achando que eu sou ruim, mas isso é pra me proteger, pra proteger a minha casa, pra que eu possa ter harmonia e tempo com os meus filhos. Então com o tempo eu fui aprendendo isso, sem contar que a Brenda que me ensinou muita coisa de como ajudar as pessoas. A Brenda, ela é uma expert sobre isso. E eu vou continuar do meu jeito, né, ajudando as pessoas aqui na Tradução LB, a Brenda também. E a base desse conceito de ajudar sem olhar a quem vem da Bíblia, porque Deus ensinou que ame Deus em primeiro lugar e ame o seu próximo como se fosse a si mesmo. Então, dentro desse conceito, eu pretendo ser o mais cristão possível. E era só isso que eu queria passar pra vocês. O que você achou desse tema? Você conhece algum brasileiro folgado que finge ser japonês só pra não ajudar ali o seu conterrâneo? O que você acha sobre esse tema? Deixa nos comentários aqui. Muito obrigado e tchau!